Fala pessoal, beleza? Nesse programa, Beto Pio entrevista a diretora Thaís Lima e na sequência, aquela dica de Adobe Premiere que vai facilitar muito a sua vida. Bora lá! Timeline AV, entrevista hoje. Ela que é cineasta, ela é professora, ela é psicóloga e é do Conselho Municipal de Cultura de São Luís. Com a gente hoje, Thaís Lima, bem-vinda, querida. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Da sua toda a equipe aqui, que é maravilhosa, que eu gosto muito. Thaís, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou no cinema? O meu avô, ele, que é o José de Ribamar Moreira Serra, ele foi proprietário de 2 cinemas, no João Paulo e no Anil, Rex e o Rivoli. E era interessante porque ele era um senhor muito repressor, mas no cinema não tinha qualquer tipo de censura. Eu assistia qualquer filme, né? E ele me entregou muitas obras bem interessantes, como o Saló. Então, aos 12 anos, eu assisti Pasolini, né? E Saló não é nada emocionador, né? Não, nem um pouco, né? E a gente tinha acesso aos cinemas, né, porque ele conhecia todo mundo, então eu podia chegar no Cine Passeio e não precisava pagar. E aí, em 2017, eu entro na escola de cinema como aluna, né? E em 2019 eu fundo minha produtora, Guajajara Filmes. Thaís, você é professora de cinema, né, na Escola de Cinema do Maranhão. Eu queria que você me dissesse um pouco assim, como você vê essa turma que está saindo da escola, está se formando agora. Eu acho muito bom assim que a gente hoje tem uma política pública dentro do audiovisual, no sentido da formação. A gente vê hoje projetos dentro de comunidades, né? Até através desses fomentos, desses editais que têm vindo. Então, é muito importante que hoje a gente vê o cinema de uma forma mais democratizada, né? Porque ela é uma arte que ela foi mais difícil, né, para algumas pessoas, até por conta dos instrumentos. Hoje a gente já tem um celular, né, dá para usar um dispositivo como celular. O próprio acesso a esses programas de edição, né, que você como um editor sabe quanto que hoje os jovens eles estão fazendo aí os seus materiais e publicando isso. Mas é importante que a nossa juventude ela também tenha referências, ela também tenha acesso ao cinema, o cinema maranhense, o cinema nacional, o cinema europeu, o cinema nas suas diversas linguagens, diversos países, porque às vezes eu vejo um pouco da juventude, um pouco de repertório, falta um pouco de repertório, né? Enfim, mas de poder revisitar e visitar todos os universos de cinema, né? Todos os formatos também, né? Acho que é muito pautado no cinema Hollywood. Tem isso, né? Um cinema mais americanizado, né? Agora, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho das suas obras, o que você tem feito, o que você pretende ainda fazer, onde é que a gente pode assistir o que você já fez. Eu terminei há pouco tempo um projeto Cine Clube na Escola, que era um projeto da Escola de Cinema com a coordenação da Mônica. Foi feito um filme de escola, que é o Amódio, que foi uma realização muito bacana, porque você fazer filme com adolescente, eu tenho um carinho muito grande com esse público, os adolescentes, fazer trabalhos com os adolescentes. Saiu também o clipe agora, Gira Meu Balaio, né, da Rosa Reis, o Cacuriá Balaio de Rosa, está lá no YouTube. Né? Vamos vir aí com o próximo clipe, que é Assistência que está na Bancada, do Boi de Leonardo. A cultura popular, hoje eu tenho enveredado pela cultura popular com linguagem cinematográfica, porque muitas das vezes a gente olha a nossa cultura como registros, né? Mas você realmente trazer uma estética, trazer uma linguagem, trazer o seu estilo ali, marcar, e dentro desse universo que é nosso, da nossa identidade, é muito bacana. E aí vem esse clipe que está previsto para ser lançado em agosto. Ele é um doc ficcional, esse clipe. Então, tem momentos que a gente gravou aí da apresentação deles na capela, né? No batizado do boi, na morte do boi do ano passado.
E tem também, vai ter uma parte que é ficcional, que eu acho bem legal a gente envolver a cultura popular nessas narrativas ficcionais. E vem também um curso, o Armicino Figurinos Cinematográficos, que é fruto do edital da Lei Paulo Gustavo pelo Estado. Também temos a mostra Ela Faz Cinema, que também é da Lei Paulo Gustavo pelo Estado. Isso aí ao longo do ano, vão ver esses trabalhos aí, com a Guajajara Filmes à frente. Aí você falou em Lei Paulo Gustavo, Isso. e agora Aldir Blanc, né, que está em vigor. E eu queria que você sempre foi um elo muito importante entre a classe artística e os órgãos públicos, né? Tá, para quem conhece Thaís, sabe muito bem que ela é a nossa madrinha. Qualquer pepino que dá nos editais, Thaís, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que ainda não recebi? Por que ainda não veio isso? O que você tem achado desses editais? A gente está no caminho certo ou ainda falta muita coisa? Eu acho que a gente tem que ver os vários lados, né? É muito bom, claro que isso é uma iniciativa federal, um recurso federal, mas é muito bom hoje a gente ter editais de fomentos diretos, de forma mais democratizados, que realmente pessoas que nunca acessaram um recurso tão alto, né, e poder fazer a sua obra, dizer como elas querem a sua obra. Então, isso é um ponto positivo. Os entes federativos conseguiram executar, só que a gente precisa realmente caminhar muito, né? Eu, enquanto representante de conselho, o ideal é que as pessoas não me procurassem para os pepinos, mas procurassem para trazer o que eles pensam, para que esses editais eles pudessem estar mais próximos realmente da realidade e do fazer de cada um, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Estado não teve uma escuta pública, né, para a PNAB, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc. Então, isso foi um atraso, né? O município teve as escutas, e aí também da importância do conselho, de estar cobrando, fazer com que tenha esses processos de participação popular, fazer convocar a nossa própria sociedade, que muitas das vezes a gente só coloca o ente federativo como erro, mas às vezes também a gente não se envolve no processo, né? Mas eu acho que às vezes falta espaço para a gente chegar lá e participar da elaboração dos editais. Quando a gente vê, já saiu o edital, e muitas vezes ele já sai assim, em cima da hora. O último edital a gente teve o quê? Uma semana? Pois é. Para fazer o projeto. Né? Quem não estava com o projeto pronto, praticamente não conseguia entrar. Tem isso também, né? É um hábito que a gente vê dos nossos governos, do nosso poder público, que executa as coisas sempre em cima da hora. Parece que é uma coisa assim, a gente tem que executar, é o jeito, então vamos deixar lá para o último minuto do segundo tempo. Porque quando você tem um tempo, realmente, você possa trabalhar de verdade, quem ganha é todo mundo. Quem ganha é o poder público, quem ganha é a sociedade civil, quem ganha é o artista, né? Mas dentro disso tudo, eu acho que é uma coisa que o próprio poder público ele também está aprendendo, né? Eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão. Que não tinha esses editais, né? Não tinha fomento dentro do audiovisual, por exemplo, o fomento que há dentro da nossa política pública cultural, são fomentos ligados muito a festejos, a calendários festivos, e muitas das nossas linguagens artísticas não entram dentro desse fomento, né? O teatro, por exemplo, entra muito pouco, o audiovisual nem entra. Então, assim, hoje a gente vê que todas as linguagens estão sendo fomentadas, mas isso realmente precisa ser mais profissional, né? Para que todos saiam ganhando. Aí, Thaís, você é psicóloga, não é? Como é que essa parte da psicologia interage com a sua obra? A psicologia ela entra ao ver essa possibilidade social e ao ver o sujeito. E quando eu trago a Rosa Reis, eu não só trago a artista Rosa Reis, eu trago ela num personagem como uma rainha, eu trago ela num personagem como uma Yansan, como uma entidade. Então, são questões de subjetividade que eu percebo ao escutar esses artistas com que eu vou trabalhar,
que eu acho importante também trazer um pouco na obra, né? Dessa pessoa que me passa um lugar de empoderamento, né? Que a gente pode trazer como se fosse uma rainha, né? Como se fosse uma entidade. Né? Então, isso a psicologia traz para mim. Você acha que isso influencia muito, faz parte da sua linguagem? Faz, não tem como não fazer. Nessa relação com a minha equipe, na relação com o público, né, que é uma coisa também que a psicologia me trouxe, né, de sempre estar lidando, tu não está lidando apenas com o teu diretor de foto, tu está lidando com o Rizoca, tu está lidando com o Zec, tu está lidando com sujeitos. Né? Então, isso também é uma coisa que a psicologia e a psicanálise, principalmente, te ajuda me ajuda muito na relação com a equipe, que nem sempre é fácil. Não é sempre fácil, mas ela é prazerosa, ela é muito prazerosa. Eu queria falar só uma coisinha. Ótimo. Dessa possibilidade que eu tenho de trabalhar o cinema no interior, nos interiores, não só em São Luís. E eu gosto muito, né, de trabalhar no interior com o cinema através do meu trabalho como professora. Inclusive, essa mostra, ela faz cinema, boa parte dela é no interior, é feita no interior. Não, uma das coisas que eu acho bem interessante na nossa área é que você é obrigado a ter contato com coisas que você não teria se você não fosse fazer um filme sobre aquilo. Né? Hoje eu sei como fabrica alumínio. Sabe uma coisa assim? Eu sei como faz chocolate. Eu sei como, conhecimentos, né? Conhecimentos que você nunca iria se interessar, e aí você é obrigado a fazer um vídeo que você se inteira daquele assunto. Então, Thaís, a gente tem agora essas políticas públicas que são recentes, né? Como a gente estava falando. A gente sente que assim, é muito mais facilitado para as metrópoles do que para o interior do estado. Como é que você vê isso? Quando se trata desses editais do Estado, eu acho que o próprio pessoa proponente, ao se inscrever no projeto, ele deve se sentir convocado a não pensar só em São Luís, mas realmente pensar nos interiores, né? Que chegue nos interiores esse projeto, né? Mas você acha que chega? Talvez de uma forma pontual, né? Não como uma continuidade, né? E aí, no interior, te traz muito isso. O próprio trabalho, por exemplo, do Gira Meu Balaio, ele foi gravado no interior. Ele foi gravado em Icatu, e as pessoas que estão lá, numa cena que tem, que a OIA percorre lá pelos icatuenses que estão ali com o seu balaio ofertando para aquela entidade, elas são pessoas de lá. Então, assim, é muito legal, assim, porque no interior parece que as pessoas te dão mais valor do que quando é aqui. Porque aqui, como tem uma oferta, apesar de não ser tão grande, mas ela existe, lá é que realmente a oferta ela é mínima. E aí, quando você chega lá... Você se sente mais importante, mais contemplado. Reconhecido, né? Todo mundo quer ser reconhecido. Né? E te dão um lugar de você, ao transmitir esses saberes e também receber esses saberes, um lugar de importância. E é muito bacana essa troca, né? Então, assim, por favor, proponentes, façam trabalhos mais nos interiores, porque como eles recebem é muito legal, né? Thaís, me diga assim, quais são suas referências no cinema? Olha, de referências assim, de forma mais internacional, e que o que tu me der eu vou assistir, é o Tarkovsky e o Bergman. São caras assim que eu sou assim, muito fã, porque eles são super psicológicos e eles trazem a questão do estilo deles, da linguagem deles impressa, que essa narrativa, ela, na sua relação com a linguagem, ela marca essa coisa da psicologia e do cinema. No sentido de cinema maranhense, que eu acho importante a gente falar, eu gosto muito do Lucas Sá, né? Não tanto no sentido das temáticas ligadas ao terror. Ele acabou de dar entrevista aqui pra gente, falou sobre isso. Massa. Que é a marca dele. É a marca né? dele. A marca dele é o terror. O Lucas, ele me traz assim, uma estética de um estranhamento que eu gosto muito. Muito mesmo da fotografia dele. E ele é um cara que ele vai para a câmera e tal.
Acho muito interessante também as obras da Jéssica, porque traz essa linguagem muito do território dela, né? Então, visivelmente, você vê, né, a questão da comunidade ali impressa na linguagem dela. Ela é bem realista, assim, eu acho bem bacana isso também. Ela traz muito da origem dela. Justamente, né? Isso é muito legal, né? Que ela reafirma o lugar dela no cinema. Gosto também, assim, fiquei muito sensível com a obra da Cláudia, dos Voos de Muniz, né? E aí você vê, assim, uma obra que você se sensibiliza, assim, você é tocado ali, e eu gosto dessa sensibilidade da Cláudia. O Frederico, por exemplo, Frederico Machado, ele é um cara que o cinema dele me faz eu sair um pouco não entendimento, né? Quando eu saio das falas, se eu assistir na sala de cinema, ele vai de encontro ao que eu gosto. Eu gosto muito de fala, muita fala. E a obra dele não tem muita fala, é mais visual. É uma estética bem mesmo do visual, é pouco do verbal. E, claro, lógico, o Murilo Santos, até pela minha trajetória, né, de direitos humanos, né, de luta por garantia de direitos. Então, o Murilo também sempre foi um cara assim, que eu vejo como uma referência. Assim. Conversamos aqui com esta querida Thaís Lima. Foi muito legal, muito obrigado por ter vindo. E agora a gente vai ficar com dicas de edição. Na dica de hoje, eu vou mostrar para vocês um recurso super simples que vai dar o maior adianto no seu trabalho: a modulação automática de áudio. Uma situação muito comum na edição é quando nós temos uma fala e uma trilha. Antigamente, a gente precisava ajustar o volume manualmente nas pausas do texto. Só que agora o Premiere faz isso automaticamente para você. Você vai aqui na sua timeline, seleciona a trilha onde está a fala. No painel de som, você vai selecionar aqui Diálogo. Volte na sua timeline, clique na sua trilha e agora indique Música. Agora a gente vai ligar o Audio Ducking e o Premiere vai gerar os keyframes automaticamente. Esse é um texto pré-gravado para demonstrar para vocês como funciona. Eu vou fazendo algumas pausas entre as frases e à medida que eu for dando essas pausas, a nossa trilha sonora vai aumentar e diminuir automaticamente. Pronto, não precisa mais ficar ajustando o volume manualmente. Fácil, não é? Então, curtiu essa dica? Aproveita para se inscrever no canal, dá o seu joinha e segue com a gente, que ainda tem muita coisa legal vindo por aí. Até o próximo Timeline!